Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as matrizes, como eu tinha falado para vocês no final da aula passada. E aí, as matrizes estão no capítulo 9 do segundo livro, frente 2, do poliedro. Então, falando um pouquinho sobre as matrizes, o que é uma matriz, né? Então, a matriz é um conjunto de números dispostos em uma tabela e distribuídos em M linhas e N colunas. Eu já vou até dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, se a gente tem uma matriz C, ela vai ser algo assim, ou alguns exemplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Então, um número de linhas e um número de colunas. A matriz chama, né? Matriz M vezes N é igual a matriz com M linhas e N colunas. Então, aqui a gente tem quantas linhas? 2 linhas. Então, 2 vezes. Quantas colunas a gente tem? Temos 1, 2, 3 colunas. Então, C, 2 vezes 3. E essa é a disposição da matriz. E aí, a gente também tem na matriz um elemento genérico. Então, todos esses aqui são elementos genéricos da matriz. Então, eles vão estar na linha I e na coluna J. Então, para a gente nomear as matrizes, no sentido de. Como é que chama? No sentido de nomenclatura de cada elemento, né? Para a gente saber qual é o elemento que a gente vai estar utilizando, nós fazemos a seguinte nomenclatura: na linha 1 e na coluna 1. Então, A11. E é aqui na linha 1, coluna 2. Esse aqui. Linha 1 ainda, coluna 3. E agora esses aqui. Então, estamos na linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Então, é basicamente assim a nomenclatura. E aí vocês percebem que o I, no caso, né, que todos os elementos a gente vai chamar de A e J, ele vai estar entre 1 e M. Então, vemos aqui, né, que o I, o máximo do I que a gente tem é 2, porque nós só temos 2 linhas. E o J até o N, porque nós só temos 3 colunas. É basicamente isso dessa parte de nomenclatura. Agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de matrizes que a gente pode encontrar. A primeira matriz que a gente tem é a matriz unitária. Então, unitária. Unitária. Então, aqui a gente tem a matriz unitária, que, fazendo análise, é toda a matriz que tem a forma A11. Então, ela só vai ter um elemento apenas que a gente vai conseguir observar. Ou seja, apenas um elemento. Então, aqui temos um exemplo de matriz unitária, que vocês podem até observar. Nós temos também a matriz linha, que é toda a matriz na forma A1N, né? Então, ela possui uma única linha, pode ter diversas colunas, mas ela vai ser sempre assim, de forma linear, que vocês vão poder observar.
do mesmo modo que nós temos a matriz linha, nós temos a matriz coluna, que é toda a matriz dessa forma aqui. Então, é AM1, ou seja, ela possui uma única coluna. Então, tendo somente essa coluna, mais linhas infinitas ela pode ter, né? Então, é basicamente isso que a gente consegue descobrir sobre essa matriz. Nós temos também a matriz quadrada, que é toda a matriz da forma AM vezes M, ou seja, o mesmo número de linhas e colunas. A M por N é a matriz quadrada de ordem M. Então, por exemplo, aqui temos uma matriz 3 por 3, então temos 3 colunas e 3 linhas. Então, a gente já sabe que é uma matriz quadrada, porque é o mesmo valor aqui, e ela vai ser de ordem 3, porque é o valor que a gente tem aqui. E aí, é muito simples, é muito comum esse tipo de matriz para vocês utilizarem também. Nós também temos um tipo de matriz que é a matriz nula. Então, todos os elementos da matriz nula vão ser iguais a zero. Então, ela pode ser assim, ela pode ser também assim, mas todos os elementos dentro da matriz vão ser zero, independentemente do tamanho dessa matriz que a gente vai ter aqui. Agora, nós temos também, para terminar os tipos de matrizes que eu vou falar para vocês hoje, temos a matriz identidade, que é toda matriz que possui elementos na diagonal principal. Então, a diagonal principal é essa aqui, iguais a 1, e os outros elementos iguais a 0. E aí, né, explicando rapidinho para vocês a questão da diagonal principal. Como vocês sabem, eu falei anteriormente, o nome dos elementos é sempre A, I, J. Então, a diagonal principal, ela vai ser sempre que a gente tiver, então, A1, 1, A2, 2, A3, 3, na matriz quadrada. Então, é mais nessa questão. Então, como a gente sabe, esse valor aqui é A1, 1, esse aqui é A2, 2, esse aqui é A3, 3. A1, 1, A2, 2. É basicamente isso. Então, quando a gente sabe se vai ser ou não a diagonal principal, vai ser quando os elementos aqui embaixo forem os mesmos e for uma matriz quadrada também, que são os elementos especiais. Agora que eu falei um pouquinho para vocês sobre as matrizes, para a gente encerrar hoje, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então, calcule A1, 1 mais A3, 2 mais 2 vezes A2, 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para facilitar para vocês, vai ser nomear os elementos. Então, aqui, A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, e aí aqui temos A3, 1, A3, 2 e A3, 3. Pronto,
Certo, então temos aqui nomeados e a gente quer descobrir este cálculo. Então, o resultado, vou chamar aqui de R, vai ser igual. Primeiro, o valor que a gente tem aqui, A11. O A11 está aqui, e aí qual é esse valor? 2. Então, trazemos ele para cá. Mais. O A32, onde está o 32? Então, 3 na terceira linha, 2 na segunda coluna. Então, aí temos o 5. Mais 2 vezes A22. Então, segunda coluna, segunda linha. Então, primeiro vocês olham, né? A linha. Então, segunda linha e segunda coluna. 4. E aí, vamos ver o resultado disso daqui. Então, como vocês sabem, a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma expressão assim, é primeiro resolver a questão da divisão e multiplicação primeiro, para depois resolver o resto. Então, 2 mais 5 mais 2 vezes 4, 8. Agora, podemos somar todos os valores. Então, 2 vezes 5, 7. Não, 2 vezes 5 não, perdão. 2 mais 5, 7, mais 8, 15. Então, aqui é um exemplinho rápido de como vocês podem olhar as matrizes, mais essa questão de soma dos elementos das matrizes. E na próxima aula, a gente vai ver mais diretamente essa questão dos elementos, então, da parte das operações sobre as matrizes, mas era isso que eu tinha para vocês inicialmente sobre as matrizes. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, estou sempre à disposição. E é isso então. Tchau, tchau para vocês, até a próxima aula.